Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Alguém que é a primeira vez que está aqui para ganhar um presente? Não? Mariana. Amém. Glória a Deus. Você que nos visita pela segunda, terceira, quarta vez, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Pessoal, vamos abrir a palavra de Deus comigo? No livro de João, no capítulo 11, queria convidar a igreja a se colocar de pé para a gente ler junto. A gente vai ler hoje sobre a morte de Lázaro. É uma história extensa, por isso eu queria todos em pé para a gente ler junto, para ninguém dispersar. Menos a irmã que está ali aumentando. Amém? Quem puder, para a gente estar lendo junto. Queria que você pegasse a sua Bíblia para a gente fazer a nossa declaração de fé, ou seu celular, ou aquilo que você tiver aí para ler a palavra de Deus, que você declarasse comigo nessa noite, com muita fé, com muita alegria. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 em nome de Jesus. Abraça sua Bíblia, Pai. Nessa noite, nós queremos apresentar ao Senhor essa palavra que vai ser ministrada. Deus, eu sou um mero canal. Por isso, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida e fale com os meus irmãos. Nos exorte, Pai, nos console, nos corrige. Estamos aqui com os ouvidos atentos ao que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. João 11, a gente vai ler toda a história de Lázaro aí. Eu vou ler no celular, né? Porque minha vista já tá de uma senhora de 72 anos. Vamos lá. João 11, a partir do verso 1 diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele estivesse falando do repouso, do sono. Então Jesus lhe disse: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá.
Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive, quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele abriu os olhos do cego e não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém, glória a Deus. Uau! Que tamanho, hein? Mas não tinha como eu cortar, gente. Vocês estão entendendo? Pode ficar à vontade, pode se sentar. Não tinha como eu cortar essa. Porque é muita informação. É um texto que eu falei: nossa, eu vou pegar aquele texto lá. E aí eu fui ler, eu falei: gente, é muita coisa, né? Vou ter que dividir isso aqui. Vou ter que pensar numa forma de ficar didático pra gente conseguir entender algumas partes. E, gente, não é à toa. Sabe por quê? Porque esse é um dos textos que contam um dos milagres mais famosos de Cristo. Para você ter noção, esse milagre ele percorreu aquela região toda da Betânia. Ela percorreu toda aquela região de forma que, quando os fariseus ficaram sabendo que Jesus tinha ressuscitado um morto, eles ordenaram a morte de Cristo. Foi depois desse milagre, gente. Se você continuar a ler aí para baixo, quando esse milagre chegou aos ouvidos dos fariseus, eles falaram: olha, não dá mais, ele já está fazendo um estardalhaço, nós precisamos pará-lo, nós precisamos matá-lo. E então ali Jesus é jurado de morte, depois que ele realizou esse milagre. Ou seja, olha o impacto que esse milagre causou ali. Porque as outras ressurreições de Cristo, elas tinham sido feitas de uma forma mais particular. Mas essa, haviam muitas testemunhas, haviam pessoas que estavam ali consolando Marta e Maria, judeus que puderam contemplar. Gente, vocês imaginam um defunto de 4 dias saindo de dentro do túmulo, todo amarrado, com as ataduras, embalsamado, que era o que os judeus faziam naquela época. Quase como se fosse uma múmia, depois de 4 dias fedendo. Esse era o nível que o milagre tinha chegado. E quando o Senhor Jesus ele encontra aquela família, que é Marta, Maria, que a gente já conversou aqui em uma outra oportunidade, e Lázaro, gente, é uma família muito amada pelo Senhor. Aqueles 3, eles eram completamente amados, eles eram amigos íntimos. Tanto é que durante toda a história que a gente leu, a gente vê mais de uma vez o Senhor falando que eles eram pessoas muito amadas. Poxa, o seu amigo Lázaro, aquele a quem você ama. E outro versículo continua falando: e o Senhor amava muito Marta, Maria e Lázaro e toda aquela família.
sofre as nossas dores e que ele não se esquece de nós. A palavra de Deus diz que o nosso nome está escrito na palma da mão dele, gente. Nem se ele quiser, tem como ele esquecer, porque o seu nome está lá. Vocês estão entendendo? A gente não está falando de um Deus místico, longe, inatingível. A gente está falando de um Pai presente que nos pega no colo dele e nos afaga no meio dessas situações adversas. E essa é a grande diferenciação da nossa alma para uma alma que está lá fora. A gente sabe aonde ir, a gente sabe quem avisar, a gente sabe a quem recorrer. Mas mesmo com aquele mensageiro, gente, Jesus demora. Mesmo com aquela mensagem chegando, Jesus dá uma demoradinha. Se você for olhar a parte cronológica desse texto, olha só, eu sou Maria, Marta, eu falo mensageiro, vai lá. Gente, do mensageiro chegar até aqui, até onde Jesus estava, só essa viagem era de um dia. Para ele lá contar e voltar já era mais um dia. Para Jesus ouvir e vir já era outro dia. Vocês estão entendendo? Como que era muito mais difícil, obviamente, naquela época. Então, o que se acredita? Que quando Marta e Maria pediu para que aquele mensageiro fosse avisar Jesus, que Lázaro já estava, tipo assim, isso aqui, de morrer. E que quando o mensageiro chegou lá no outro dia, porque demorava 24 horas a viagem, Lázaro já estava morto. Quando Jesus recebeu aquela notícia, Lázaro, ele já estava morto. O que Jesus percebeu, Jesus teve uma palavra de conhecimento sobre isso, se a gente continuar lendo o texto, que ele mesmo sabe que Lázaro morreu. E Jesus, ele tem essa oscilação de tempo. Por que isso acontece? Porque o Senhor Jesus, ele é um mestre, gente. Ele era um mestre perfeito. Ele era aquele a quem todos chamavam de professor, de mestre. E todas as oportunidades que o Senhor tinha de ensinar, ele ensinava. Seja no seu sofrimento, seja na sua alegria, seja no seu gozo, seja na sua tristeza. O Senhor, ele vai arrumar uma forma de te ensinar. E cabe a nós descobrirmos o valor da espera. Se eu estou esperando, se eu estou aguardando, eu já avisei Jesus, eu já clamei, eu estou na sala de espera de Deus. Eu estou na geladeira. Teve uma vez que eu falei para o João, eu falei, João, meu ministério, eu estou na geladeira. E o João falou para mim, até a geladeira faz parte do propósito de Deus. Porque é ali que acontece, gente. É na geladeira que você entra suco, sai colé. Pensa comigo. E quando há essa demora, esse espaço de tempo, o Senhor primeiro começa a ministrar sobre a glória de Deus. A primeira coisa que Jesus fala, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu irmão, eu não sei a tribulação, aquilo que bate na sua porta hoje, aquilo que você está para enfrentar. Mas não deixe com que esse pequeno espaço de tempo passe em vão. Use ele para descobrir como a glória de Deus pode ser manifestada através do seu sofrimento. Meu Deus, como eu posso te glorificar no meio dessa depressão? Algo que aconteceu comigo recentemente. A minha avó foi acometida de uma enfermidade. E a família ficou muito abalada, nós ficamos muito abalados. Era um culto de quarta. A gente estava com a Sadraque, a Mari. E aí minha mãe me ligou e falou, olha, sua avó vai ter que operar. Você vai ter que vir vê-la antes dela entrar para a cirurgia. Porque toda cirurgia tem o seu risco. E a gente quer você aqui para ver ela. Falei, beleza. Avisei o João. A gente estava combinado de viajar depois, mas a gente teve que adiantar. E fomos. Eu falei, mãe, tá. Vamos aproveitar essa oportunidade. Ela tá doente, a família tá fragilizada. Vamos fazer um culto doméstico. Vamos lá para casa da minha avó, o João leva o violão, a gente se reúne na sala. A minha família não é cristã, é protestante, são católicos. Apenas os meus pais, a minha irmã. Eu falei, vamos fazer um culto, isso é muito, muito propício. As pessoas vão estar sedentas ali. E nós fomos, nós fizemos, nós oramos, apresentamos a cirurgia, levamos uma palavra, levamos louvores. E eles ficaram tocados e sentidos, e sentiram a presença de Deus. E depois questionaram, olha, o que essa palavra quer dizer? O que esse louvor quer dizer? Gente, o que a doença pode nos gerar? Pode nos fazer para glorificar a Deus?
Se não fosse essa enfermidade, talvez eu nunca teria a oportunidade de pregar a palavra dentro da casa da minha avó. Vocês têm noção? Como que o Senhor pode usar as circunstâncias? Além disso, além de manifestar a glória dele, de ensinar que tudo, meu irmão, tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Desde as coisas ruins às coisas boas, o Senhor ele não para por aí. Ele continua. Ele fala, além disso, lá no verso 15, ele fala para os discípulos, olha, eu glorifico a Deus que a gente não estava lá quando ele morreu e que a gente está aqui. Porque agora a gente vai voltar lá e vocês vão ver a glória de Deus. O que ele estava falando para os discípulos? Cara, foi muito bom essa oportunidade de ter acontecido. Porque agora eu vou poder ter a oportunidade de levar vocês lá, curar ele na frente de vocês, e vocês vão ver a glória de Deus. Então, além de uma dificuldade, além dessa provação estar manifestando a glória de Deus, essa provação estava sendo usada para esticar a fé dos discípulos. Pensa comigo, gente. Em pouco tempo viria a Páscoa. Em pouco tempo. E Jesus seria crucificado e eles teriam que ver a mesma cena e acreditar do mesmo jeito. Eles iam ter que acreditar que o mestre deles foi morto, estava embalsamado dentro de um túmulo e que ressuscitaria ao terceiro dia. Então Jesus falou, beleza, lá vai ser a prova, aqui vai ser um teste. Então Jesus começa a levar eles lá para eles verem o que ia acontecer. E o que Deus pode fazer conosco no momento de uma provação? A não ser nos aperfeiçoar. Meu irmão, a gente não cresce em lugar confortável. Não adianta. Quem cresce em terra confortável é plantinha, é árvore, etc e tal. E olhe lá. Mas nós, seres humanos, filhos de Deus, para sermos esticados, nós temos mesmo que passar por provações para ele nos amadurecer. Não é porque é meu marido, não, gente. Mas a vida do João me inspirou muito na época que nós perdemos a minha sogra. Por quê? Minha sogra tinha falecido no outro domingo, o João estava aqui pregando. Eu falei, gente, o que é isso? Isso é amadurecimento, é o esticar de Deus. Sabe o que isso gerou? Hoje, uma coisinha ou outra nem bambeia a fé dele. Porque no meio de uma morte, ele ainda conseguiu fluir de Deus. Quando que a gente vai conseguir fluir de Deus desse jeito? A igreja, ela foi plantada pelo sangue de mártires. Eles estavam aqui escrevendo, mas eles estavam sendo chicoteados. As famílias sendo mortas, os filhos, a esposa. Eles estavam virando comida de leão. E eles continuavam manifestando a glória de Deus imparavelmente. Deus, o Senhor está gerando isso na minha vida, eu estou com uma dificuldade, o que está acontecendo? Não importa, eu quero saber o que o Senhor quer me ensinar dentro disso. Por favor, se for para esticar minha fé, me estica. Se for para me fazer uma pessoa que ora mais, faz. Se for para fazer uma pessoa que lê mais a Bíblia, me faça também. Uma pessoa que tenha mais compaixão pelo outro, que ame mais o outro, eu não sei. Mas se for para esticar a minha fé, eis-me aqui, Deus. Porque eu sei que as provações elas são usadas não apenas para manifestar a sua glória, mas para que também eu possa ver a sua glória e ser um agente da sua glória. E Romanos 5 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Meu irmão, o que produz perseverança, amadurecimento, em outras versões fala um caráter aprovado, é a tribulação. Abraça ela, porque ela é a tua escola. Abraça ela, porque ela vai te fazer ser mais parecido com Cristo. Entenda isso aqui. Lázaro tinha que morrer. Era preciso que ele morresse. Se ele não tivesse morrido, a gente não ia ter essa história. A gente não ia ter nada disso aqui que eu tô falando. Por quê? Era preciso que Lázaro morresse para que algumas coisas acontecessem. Tem coisas na nossa vida que precisam morrer, que precisam ser modificadas, que precisam ser alteradas. Eu não sei. Mas algumas coisas precisam morrer para que as coisas continuem caminhando para o centro da vontade de Deus. Se é para te fazer mais parecido com Cristo, se é para te aproximar de Deus, se é para te colocar no centro da vontade de Deus, amém. Venha o que vier. É para eu me tornar mais parecido com Cristo. Amém. É isso que eu preciso. Lázaro precisava morrer naquele dia, para que um milagre acontecesse, para que a glória de Deus fosse manifestada.
é a sua pedra nessa noite? Eu não sei. Às vezes a sua pedra é falta de tempo com seu filho. Às vezes é um pecado que você tem que tá te afastando da tua esposa. Às vezes é uma falta de comunhão no teu lar que amanhã vai fazer o teu filho acreditar que ele não foi amado, ele vai encontrar uma esposa ou um marido indisponível, porque foi o que ele recebeu, é o que ele vai achar que ele merece, e ele vai gerar uma família problemática, porque você não quis remover uma pedra que estava ao seu alcance de lá e passar 1 hora do seu dia brincando com seu filho. Vocês estão entendendo como Deus não vai fazer a nossa parte? Se a gente colocar a mão nas paredes da nossa casa e falar assim, Senhor, expulsa todo diabo, todo cruz credo, em nome de Jesus, isso é papel de Deus. Realmente, ele vai lá e vai expulsar. Mas se você chegar na sua família e falar assim, eu sou crente, eu nem deveria estar aqui nesse churras familiar. Isso aí, cara, é você que vai ter que mudar para você atingir a tua família. Porque a tua família vai olhar para você e falar, cara, se ser crente é isso, eu não vou ser crente mesmo. Tem coisa que o Senhor vai fazer na sua vida, mas tem coisa que é você que vai ter que escolher tirar a pedra da tua vida. Às vezes você fala assim, não, mas meu ministério não vai. Tira a pedra, meu filho. Tá orando, tá jejuando. Vamos jejuar, vamos estudar. Chegou uns livros ali, massa de pregação. Bora! Tem coisa que Deus não vai fazer por você. O que ele podia fazer, você sabe. Ele já fez, tá ali, ó. A cruz. Era o máximo que ele podia fazer, gente. Era o máximo. E não é só o máximo, é o suficiente. Foi suficiente, completamente suficiente. Agora, aquilo que nós faremos com o que ele nos entregou vai ditar. Na hora que eu estava preparando essa mensagem, me veio uma frase. Imagine se Lutero tivesse sido preguiçoso no estudo das Escrituras. A gente não estaria aqui. Não existia. Não existiria uma reforma protestante. Queria convidar o grupo de louvor para já subir, para eu já ir encerrando. O Senhor falou muito forte comigo depois desse final de semana sobre autorresponsabilidade. A gente, meus irmãos, temos um péssimo costume de entregar o nosso melhor para pessoas que talvez não mereçam ainda, não mereçam a nossa melhor parte. O que eu quero dizer com isso? Você está lá no seu trabalho, poxa, você desenvolve, cara. Você entrega mesmo. E glória a Deus, porque você tem que ser um exemplo lá. Mas por que você não tem se permitido ser autorresponsável dentro do seu lar, na mesma intensidade? Você entrega o melhor funcionário pro teu chefe, mas você não entrega a melhor esposa pro teu marido. Você não entrega a melhor filha pra sua mãe. Cara, é duro, porque é uma responsabilidade que realmente... E a gente sabe que o Senhor, ele vai cobrar das nossas mãos futuramente. Queria te convidar para ficar de pé. Olha quanta coisa, gente. E ainda teria muito mais. Essa palavra poderia nos ensinar nessa noite. Diante da morte, como eu nomeei essa palavra hoje. A primeira boa notícia